O oganesson ou oganessônio, previamente chamado de unonoxon, é o elemento químico superpesado sintético de número atômico 118, 118 prótons e 118 elétrons, 4, de símbolo químico Ag. Ocupa o grupo 18, via ou 0, da tabela periódica juntamente com os gases nobres. Em 2015, a IUPAC e a IUPAP confirmaram descoberta dos elementos nipônio, moscóvio, tenesso e oganesson. 5. A designação, em inglês, foi oficializada pela IUPAC em 28 de novembro de 2016 como oganesson, referência ao físico nuclear russo Yuri Oganessian. Características principais. Pela posição na tabela periódica, a previsão é que o oganessônio apresente propriedades químicas similares às do radônio. Por isso, também é conhecido pelo nome de eca-radônio. Entretanto, dados obtidos por cálculos sugerem que o elemento pode não ser gasoso a 20 graus Celsius como os demais elementos da família, visto que isso é improvável para um elemento com uma massa tão elevada, devido ao aumento das interações intermoleculares. Este fato é reforçado ainda mais pela influência dos efeitos quânticos relativísticos. Estima-se que o ponto de fusão do oganessônio seja em torno de 47 graus Celsius, 320 K, de modo que ele seja um sólido à temperatura ambiente. Supõe-se também, com base na tendência observada no grupo, que o ponto de ebulição do elemento seja apenas cerca de 2 graus Celsius acima do ponto de fusão. Além disso, prevê-se que ele será bem mais reativo que os demais elementos do grupo, até mais reativo que o fleróvio e o copernício, devido à desestabilização relativística dos orbitais 7 segundos e 7p na camada de valência cheia do período 7. O oganessônio tem o maior número atômico e maior massa atômica de todos os elementos conhecidos. O átomo de oganessônio é muito instável e radioativo, e desde 2005, apenas 4 átomos do isótopo 294Ag foram detectados. Embora isto permita pouca caracterização experimental de suas propriedades e possíveis compostos, cálculos teóricos resultaram em muitas previsões, incluindo algumas surpreendentes. Por exemplo, embora o oganessônio seja um membro do grupo 18, pode possivelmente não se comportar como um gás nobre, ao contrário de todos os outros elementos do referido grupo. Foi anteriormente pensado como um gás sob condições normais de temperatura e pressão, mas agora está previsto como um sólido devido aos efeitos quânticos relativísticos. Na tabela periódica dos elementos é um elemento do bloco P e o último do sétimo período. Química, extrapolada. Skela talmada ófia terahedralmalaquilo iva central étamo, oganesson, simétrico libano-de tofurporifaral, fluorine, étamos. O composto hipotético tetrafluoreto de oganessônio, OGF4, está previsto para apresentar uma configuração molecular tetraédrica, diferindo bastante de seus homólogos TF4, tetrafluoreto de xenônio, e possivelmente RNF4, tetrafluoreto de radônio. Skela talmada ófia planar malaquilo iva central étamo simétrico libano de tofurporifaral, fluorine, étamos. XF4 possui uma configuração molecular quadrado planar, diferente do OGF4. Não foram obtidos compostos do elemento, devido ao fato de ele ser extremamente radioativo e de vida muito curta, e faltam isótopos de vida longa o suficiente para que suas propriedades químicas e físicas possam ser investigadas na prática.
Tudo o que se sabe é inferido nas propriedades periódicas esperadas para o elemento. Observando sua posição na tabela periódica, espera-se que o oganesônio seja um gás nobre e, a exemplo de seus congêneres, possua uma reatividade química muito baixa devido à sua configuração eletrônica, com 8 elétrons na camada de valência, uma configuração fechada e estável. Contudo, o elemento sofreria com os efeitos quânticos relativísticos que afetam os elementos mais pesados do bloco P, os quais desestabilizariam a configuração de gás nobre do oganesônio. Consequentemente, é previsto que este elemento será muito mais reativo do que os demais elementos da família, formando compostos com facilidade. Espera-se que o Ag seja até mais reativo que o fleróvio e o copernício, com uma reatividade semelhante à do chumbo. O oganesônio poderia formar compostos com número de oxidação, NACS, mais 2, mais 4 e possivelmente mais 6. Alguns exemplos seriam OgCl2, OgF2, OgCl4, OgF4, OGO2, OgF6, entre outros. Isótopos. Até agora foi criado apenas um isótopo, mas ainda há reações a serem tentadas para criar outros isótopos.